Cara, esse design tinha tudo para ser descomunal, mas são os pequenos detalhes que fazem com que o nosso design fique uma porcaria se a gente não fizer do jeito certo. Para você que ainda não sabe, se você quiser que eu analise o seu design, você precisa entrar no nosso Discord e ficar atento ao canal Avisos, porque é lá que eu aviso quando tiver análise. Não adianta você me mandar direct no Insta, mas você pode me seguir lá se você ainda não segue. Começando pelo design do Doug, a gente tem aqui os pontos positivos e, primeira coisa, como eu sempre falo, imagem de qualidade com recorte de qualidade. Meu amigo, sensacional essa imagem aqui, dá pra ver todos os furinhos dessa imagem e o recorte aqui tá bem caprichado, tá? Com exceção dessa parte de baixo aqui, que... Além disso, você tem combinação de cores aqui muito bacana, porque esse roxo com amarelo combina perfeitamente, sem nenhum detalhe, independente do brilho, da matiz, da saturação. Cara, roxo combina com amarelo, com verde, com rosa, e aqui você tem uma paleta de cores bem legal. Esse cinza aqui, não precisava, tá? Podia ser outra cor, sinceramente, mas não ficou feio, tá? Não é algo que vai estragar o seu design de forma alguma. Você também tem uma certa hierarquia aqui, que precisa de um pequeno ajuste, mas tem uma hierarquia. Começando pela imagem, da imagem você tem os textos em amarelo, depois os textos grandes em branco e depois preço. Por fim, você vai ter o à vista ou 3 vezes sem juros. Isso aqui, indiscutível, tá bem legal, tá? Pontos negativos, você tem bastante espaço e a distribuição desses elementos não tá tão legal, porque você tem um espação bacana aqui e aqui você não tem. É errado fazer isso? Não, tudo depende da proposta do seu material. Talvez você tenha criado um único bloco, pode ser que seja isso e eu tenho quase certeza que foi isso, mas você tem um espaço sobrando aqui e poderia ter aproveitado melhor isso, porque na parte de baixo tá muito sufocado, não sei se você vai conseguir entender, tá bem sufocada essa parte de baixo e a parte de cima tá bem sossegada, tá bem desafogada. Por exemplo, você poderia ter aumentado essa parte aqui, deixado ela bem grandona no total aqui, tá? Não se preocupa com deixar espaço nesses detalhes de fundo, não se preocupa com isso. Joga isso aqui grandão até aqui, porque aí sim você teria uma estrutura mais interessante. Depois, puxa essas informações um pouco mais para cima, porque assim você desafoga a parte de baixo também. São pequenos detalhes que fazem total diferença no seu design. Fora isso, eu sei que muitos de vocês gostam de trabalhar com essas imagens aqui, com esses detalhes em desfoque. Pelo menos não usou desfoque de movimento, como se estivesse quicando essas coisas aqui dentro do design, mas detalhes muito insignificantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que você poderia ter dado mais atenção para isso. Usado outros tamanhos, talvez menores aqui desse lado, ou atrás do computador, um grandão aqui na frente, um grandão, enfim, distribui melhor isso, porque senão fica aleatório, só 2 ali, nada a ver, sem muito contexto. Cuidado com isso, para não deixar o seu design amador, tá? Outra coisa, dá uma caprichada nessas faixas que você usou aqui, melhora ela, dá um contexto para ela, faz com que ela tenha alguma lógica, tá ali. Por exemplo, você poderia ter tirado de cima, jogado todas as informações para baixo e dado uma atenção melhor para essa de baixo aqui. Teria ficado sensacional. Outra coisa, poderia ter invertido essa daqui para que essa onda fizesse assim por trás do computador e jogado ela mais para cima. Ou seja, o que ela faria? Vou pegar um pincel aqui e eu vou te explicar. Imagina que ela fizesse assim, ó, daqui de cima, passava aqui por trás e fazia assim na parte do preço. Lógico, melhor, né? Não cagado igual eu fiz aqui. Mas, por exemplo, ela saía daqui, ela ia fazer isso aqui e ia fazer assim, tá vendo? Atrás, aí você ia dar a ideia de que o computador tá em cima desse... Cara, teria ficado sensacional isso aqui, tá? De todo modo, tá bem interessante o seu design. O próximo design é do Luiz Gustavo e obviamente a gente vai começar também pela imagem, com uma qualidade excelente, com um recorte excelente. E esse recorte tá realmente excelente. Olha os cabelinhos aqui, ó, tá excelente. Parabéns, tá realmente excelente por esse recorte e pela qualidade dessa imagem, tá excelente. Você também tem muito contraste aqui, você deu uma energia bem legal para essa parte aqui do cara fazendo o exercício e com isso você teve a parte escura, onde você teve um contraste
bem legal para esse texto aqui. Fantástico. O preço com os centavos menores, porque não é importante, focado na experiência e na recompensa e não focado no preço. Isso é muito legal, dá um aspecto bem interessante para o seu material, por mais que existam muita gente falando bobagem sobre cifrão, mas isso fica a critério de cada um. Aqui tem um ponto positivo que é um pouco mais avançado, tá? Mas você tem uma linha que busca daqui para cá. Porque o braço do cara e as informações, elas estão nessa diagonal, ou seja, você começa daqui para cá. Isso aqui é muito legal mesmo. Pode ser que seja proposital, pode ser que não importa. Importa que você vai aprender isso dentro do designer de outra dimensão, que está relacionado com posicionamento, com diagramação, está relacionado com os segredos de profissionais, relacionado com várias técnicas, enfim, tem muita coisa relacionada a isso que vai fazer com que você tenha um design excepcional. E não vai ficar depois aí se perguntando por que o seu design tá feio, por que o cliente tá falando que tá faltando um tchan, por que você não consegue cobrar mais do que 50 conto e coisas desse tipo. Clica no primeiro link aqui da descrição e vai lá ver. Agora, quanto aos pontos negativos, a gente tem alguns detalhes importantes aqui para falar. A primeira delas é o texto que tá sem acento, não tá sem acento, amanhã tá sem acento e você tá sem acento. Cara, muita atenção na ortografia, muita atenção na gramática, muita atenção naquilo que você escreve, porque tudo isso vai fazer diferença para o resultado do seu cliente, ou seja, para os clientes que ele vai receber na loja dele. Muita atenção nisso. Depois, outro ponto negativo, que essa aqui já é mais avançada, tá? Isso aqui você vai aprender dentro do designer de outra dimensão e que existem vários conceitos, várias teorias, várias coisas por trás disso que eu vou te falar. Relacionado com o texto que você escreveu, não deixe para amanhã o que você precisa começar hoje. Você já começou, você precisa. Só que, como eu falei, é um pouco mais avançado, a imagem que você selecionou, ela não é adequada para esse texto. Por quê? Você está falando que a pessoa ela precisa fazer uma coisa, certo? Ela precisa, de fato ela precisa começar hoje. Só que você está mostrando uma imagem de dor e, cara, a pessoa ela não quer sentir dor, ela quer o resultado, ela quer o prazer daquilo. O que você poderia ter usado no lugar? Ao invés de um cara treinando, fazendo uma força tremenda ali, provavelmente sentindo uma dor, porque é assim que funciona o treinamento, você poderia ter usado o resultado, uma imagem do resultado. Talvez um cara com o double biceps, ou uma mulher ali fazendo uma pose com uma cinturinha fina, alguma coisa desse tipo, tá? Porque a pessoa ela vai ver você precisa e vai ver a imagem do resultado, ou seja, você precisa desse resultado. Ela não quer sentir dor e você tá falando, você precisa sentir dor. Cara, quebrou o seu design. Como eu falei, é o nível mais avançado que você vai aprender dentro do designer de outra dimensão e que você precisa colocar em prática, tá? Sem dúvida nenhuma. Então, muito cuidado na escolha, na seleção das imagens e em relação ao texto que você coloca. Essa imagem é legal? É. Muito boa, qualidade muito boa, recorte muito bem feito. Mas esse texto com essa imagem não encaixa. Como eu falei, você vai aprender a escolher as imagens corretas dentro do designer de outra dimensão. Fora isso, você também precisa tomar cuidado aqui com a organização desse texto. Você tem um textão aqui que vai lá pro outro lado, você tem esse espaço, esse quadrado. Cara, esse bloco de informação aqui tá muito estranho. Uma coisa muito simples que você poderia ter feito, simplesmente colocado amanhã o que para baixo. Não deixe para amanhã o que você precisa começar hoje. Você teria um bloquinho muito mais elegante ali. Outro detalhe também, aqui são detalhes, é esse alinhamento que você tem. Tá vendo que o mensais ele ultrapassa? Isso faz com que você tenha esse espaço maior do que esse aqui. Cuidado também, porque isso aqui é ruim. Olha só o tamanho que você tem aqui, olha só o tamanho que você tem aqui e olha só o tamanho que você tem aqui. Olha só para isso aqui. Cuidado, porque esses detalhes são os que falam se o seu design é amador ou não. De resto, tá bem legal o seu design, com bastante detalhe e bastante energia. O próximo design é do Abi. E começando pelos pontos positivos, a gente vai ter aqui essa combinação de cores fantástica, porque você tem cores calmas, elegantes e que transmitem uma certa fofura, digamos assim. Você não tem aquele amarelão grosseiro, chapado e nenhum laranja gritante aqui, energético, que deixa as pessoas ansiosas e batendo a cabeça na parede. Não, você tem cores mais agradáveis. Isso aqui, cara, sensacional. Você também tem contraste,
fonte. Você tem essas fontes aqui bem agradáveis, bem amigáveis também, muito legal. E você também deu atenção aos detalhes. Tem um flarezinho aqui que mas você pensou nisso. Agora, quanto aos pontos negativos, e aqui você precisa prestar bastante atenção. Eu acredito que esse design ele seja um design fictício, porque senão você não teria colocado sua marca aqui. Então você precisa colocar todas as informações de acordo com o design que você está criando. Ah, eu não tenho as informações. Cria essas informações. É um design fictício, coloca o que você quiser. Você tá falando os melhores brinquedos para gatos. Porra, só tem um brinquedo? E os outros? Coloca, espalha os brinquedos para cá, coloca aquelas paradas que os gatos sobem para ficar arranhando os bagulho aqui atrás. Cara, enche isso aqui desses tais brinquedos. Outro ponto também negativo é essa sombrinha que você colocou aqui. Cara, que sombra mais... tira isso aqui. Era melhor você não ter colocado do que ter colocado essa sombra aqui. Não, eu tô mentindo. É melhor você ter colocado mesmo, mas era melhor ainda se você tivesse caprichado melhor nessa sombra, porque tá dando uma impressão de que, sei lá, parece que é uma imagem, essa imagem tá, sei lá, ficou estranha essa sombra aqui, tá? Deixa uma linha escura mais pertinho e uma sombra mais larga para dar a impressão de que tá produzindo uma sombra ali. E outra coisa é que você tem um brilho muito forte aqui. Se tem esse brilho vindo de trás, por que essa sombra tá aqui? Por que não tem uma sombra desse gato esticada aqui para esse lado para dar a impressão de que tem uma luz daquele lado? Não fez muito sentido isso aqui também. Outra coisa, você tem um design amigável, com cores amigáveis, uma fonte arredondada que também é amigável, e você tem essas duas pontas chifrudas aqui, dando um aspecto agressivo para o seu design. Isso quebrou toda a amigabilidade do seu design. E por fim, você também tem muito espaço sobrando aqui, e esse espaço você deveria ter preenchido com essas informações fictícias. Colocado mais brinquedos aqui espalhados, o texto poderia ter colocado mais para cima, uma imagem daquele puleiro de gato aqui. Aqui, colocado as informações para onde ela vai comprar, compre agora, mas aonde? Entendeu? Isso você deixaria o seu design muito mais profissional, tá bom? O próximo design é do Mike. E aqui nós começamos pelos pontos positivos. E, meu amigo, você tem margem e tem bastante espaço sobrando. Isso é um ponto positivo. Essa imagem também é uma imagem com qualidade, tá com recorte bem legal, apesar de ter vários e vários detalhes aqui para fazer. Tá vendo que tem uma linha branca? Essa linha branca não pode ficar, tem que tirar. Mesmo que você fique com preguiça, tem que tirar. Dá para você entrar na edição de máscara e simplesmente tirar essa linha de modo geral, de uma forma muito simples, então faça. E você tem cores muito legais para falar de moda. Agora, quanto aos pontos negativos, você tem vários detalhes aqui para ajustar. Primeira coisa é essa quantidade de informação aleatória que você tem aqui. Você tem essas sombras que você colocou na parte de baixo, tem 3 sombras aqui, não sei por que tanta sombra assim. Você tem essa duplicação, essa duplicidade aqui da imagem nessa parte bege, na parte roxa. Eu já fiz isso muitas vezes quando eu fiquei sem ideia do que fazer, tá? Pode ser que aconteceu com você também. Você ficou sem ideia, o que eu vou fazer? Mete aí a imagem duplicada com uma cor sobreposta. Independente se é isso ou não, cara, cuidado, porque isso tem muita informação. Se você tivesse deixado isso aqui limpo atrás, sem esse círculo, sem nada disso, teria ficado muito melhor. Depois, você tem aqui um desfoque nesse texto, e eu não sei por que tem um desfoque nesse texto. Sinceramente, eu não sei por que você colocou um desfoque nesse texto aqui. Fora isso, as fontes, elas são muito finas e tem que tomar cuidado, porque se tá na retangular isso aqui, pode ser que seja um banner, talvez para um site, sei lá. É possível que seja, não faço a menor ideia, pode ser que sim, pode ser que não importa. E se isso for visto no celular, você já perdeu aqui a legibilidade, o cliente já não vai ler. Depois, você também tem muitas cores, você tem esse bege, você tem um roxo, você tem esse cor de cocô aqui, sei lá, esse amarelão, você tem esse marrom, você tem esse gradiente, você tem o roxo, cara, tem muita cor aqui, velho. Reduz um pouco, usa 2, 3 cores, se você souber como combinar cores. Tem que saber como combinar cores, quais os formatos de cores, tem que saber trabalhar matiz, tem que saber trabalhar a saturação, tem que saber trabalhar a luminosidade dessas cores para você conseguir organizar isso de uma forma mais agradável. Como eu já falei várias vezes, é isso que você vai aprender dentro do design de outra dimensão. Você vai aprender a combinar cores, você vai aprender a combinar tipografia, você vai aprender a combinar as imagens com os textos, você vai aprender muita coisa. E por fim, você
Você também tem aqui esse não fazemos desconto. Cara, se a cliente pedir, convence ela de que isso vai ser uma frase muito negativa e que pode espantar os clientes. Por mais que seja uma regra de não dar desconto, deixa para falar isso se o cliente pedir. Mas eu não vou entrar em detalhes disso aqui para não deixar essa análise chata, senão a gente vai falar muita coisa teórica aqui. Mas convence ela de não colocar. Usa outra frase que não seja não fazemos desconto, ponto. Usa alguma coisa mais agradável, tipo, tenta conversar com ela e tenta encontrar uma outra frase que se encaixe melhor, que não seja negativa, tá bom? E aqui nós temos o design do Rômulo. Vamos começar. Pontos positivos. Que imagem sensacional. A qualidade dessa imagem tá espetacular. A composição que você criou também tá espetacular, tá muito legal. Você pensou em vários detalhes aqui que enriqueceram demais o seu design. Isso aqui tá sensacional. Não sei se foi você que colocou os brilhos aqui, se não foi, as sombras, não interessa. Interessa que você tem uma composição fantástica aqui. As cores não são bem cores, né? Você tem aqui uma monocromia de branco cinza e um cinza mais escuro. Ou seja, você tem uma paleta de tons de cinza com o destaque total para a cor desse carro com esses faróis azuis. Cara, isso aqui ficou muito legal mesmo, parabéns. Fora isso, você também tem um ruído bem sutil na parte de trás, tem essa texturinha fantástica que você colocou também, ficou muito bom, e também a combinação das fontes ficou bem legal. Agora, em relação aos pontos negativos, cara, o seu design tinha tudo para ficar excelente, para ficar fora, para ficar descomunal. Mas são nos detalhes que a gente perde e faz com que o design fique cagado. E aqui eu vou te dar esses pontos para que você entenda e coloque em prática. Primeira coisa, você tem um espaço gigantesco aqui na parte de cima e não sei por que você colocou isso aqui. Cara, se você não tivesse colocado isso aqui e simplesmente pegado essa informação aqui, jogado aqui, meu amigo, teria ficado brutal. Eu não sei por que você fez isso, não sei que informação é essa daqui, não faço a menor ideia do porquê ela tá aqui. Se ela realmente é necessária, joga ela lá para baixo, porque o ponto central aqui tem que ser o carro, tem que ser aqui, tem que ser esse texto. Isso aqui, essa parte de cima aqui ficou sensacional. Outro detalhe que também você pecou demais é esse texto alinhado para a esquerda sem nenhuma informação do lado direito. O que você poderia ter feito para resolver isso aqui? Colocado a logo da Jeep aqui desse lado, um Jeep grandão aqui assim, teria resolvido o problema. E claro, diminuir um pouco essa quantidade de texto aqui. Se você não quisesse colocar o logo da Jeep aqui, simplesmente estende essa caixa de texto até o final, porque assim você vai ter menos linhas e pode aumentar um pouco o espaço entre as linhas para você ter um texto mais agradável de ler. Aqui na parte de baixo tá bem legal, sem muito o que falar, os espaçamentos aqui também estão com espaço bem agradável entre eles. Poderia ter, só para dar um destaque diferenciado, criado aqui uma caixinha e essa caixinha você invertia as cores, porque assim você ia chamar mais atenção e ia dar um destaque mais legal para essa parte também. De resto, cara, tá sensacional o seu design. Faz só esses pequenos ajustes que você vai ter um design espetacular. Como eu falei, essa parte é realmente importante. Se ela for importante, dá um jeito de diminuir a atenção dela, porque ela tá roubando todo o brilho do design. O cliente não quer saber se é a marca do cliente, se não é, foda-se, ele quer saber o produto que ele vai receber. Então joga tudo isso aqui para cima, isso aqui coloca menorzinho, talvez embaixo como uma assinatura ou alguma coisa desse tipo. De resto, parabéns, tá sensacional o seu design, faz esses pequenos ajustes que você vai ter um design descomunal, como eu falei. Lembra de deixar aquele like e clica aqui para ver mais análises como essa. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que vive pedindo um feedback. Te vejo do outro lado do portal.